assunto agora, montanhismo profissional, com o Vinícius Viegas, da Natrip, e o nosso presidente também da Beta. Seja bem-vindo, Vinícius. E aí, Gil? Bom dia. Boa tarde, já, né? Saudar o pessoal aqui da mesa de som. Não tinha falado com vocês ainda, bom dia. Bom, talvez eu me emocione aqui durante essa fala, porque o montanhismo, ele, de alguma maneira, mudou a minha vida, né? Mudou a maneira com que eu enxergo o mundo, vamos dizer assim, e como eu passei a perceber as pessoas ao meu redor, os desafios que eu passarei a encontrar. Eu vou falar um pouquinho sobre o montanhismo em si, sobre a prática profissional, tanto esportiva quanto comercial. Existe toda uma névoa em cima dessa diferenciação, né, do que é um, do que é outro. Muita gente acaba empreendendo nas duas atividades ao mesmo tempo. Então, o objetivo aqui é tentar contar a minha história, contar a história da minha empresa, contar a história da atividade em si, né, e tentar ajudar quem quer empreender nesse tipo de atividade, pelo menos ter um caminho e um norte em como seguir. E o montanhismo, na verdade, ele é uma atividade de conexão com a gente, né? Quando eu nasci com uma má formação no coração, eu nasci com uma doença chamada tetralogia de Fallot, e eu precisei fazer uma cirurgia muito pequenininho, com 2 aninhos de idade. E com isso a minha infância foi uma infância muito quieta. Eu não conseguia correr, eu não conseguia jogar bola, eu não conseguia praticar nenhuma atividade física que eu não ficasse cansado, exausto. E eu moro muito próximo da Floresta da Tijuca, então eu comecei a visitar o Parque Nacional da Tijuca. Alguns amigos de escola começaram a me levar para fazer atividade de trilha. Eu virei o trilheiro, que hoje se chamam, né, trilheiro, que está essa nova modalidade, vamos dizer assim, de atividade, que é aquela pessoa que só pratica trilha. Eu fui esse cara. E na trilha eu vi que não existia competição. No montanhismo não existe competitividade. Não importa se a trilha vai ser percorrida em 1 hora, em 2 ou em 3. O que importa é você percorrer o caminho, né? E foi isso que me levou até o Dedo de Deus, por exemplo. Essa foto aqui é da primeira vez que eu fui no Dedo. Esse rapaz aqui é o Rodrigo, o fundador da Natrip. Nesse ano eu ainda não trabalhava na Natrip, eu trabalhava numa instituição financeira, mas a gente chegou no cume do dedo junto. Aqui já é uma foto no Cantagalo, lá no Rio de Janeiro, né, de onde eu venho. E basicamente essa aqui é a minha família. Porque comecei a fazer atividade de trilha, comecei a fazer caminhada na Floresta da Tijuca, como eu comentei. Comecei a perceber que eu podia fazer atividade física. Comecei a subir montanha. Trilhas que levavam 2 horas eu comecei a fazer em 4. Depois eu comecei a fazer essas trilhas em 3. Depois eu comecei a fazer em 2. De repente eu estava correndo provas de 5 quilômetros. E de repente eu comecei a correr provas de 10. Provas de 21 quilômetros, corrida de montanha. E se eu não tivesse insistido lá atrás em começar a fazer essas atividades de trilheiro, eu não teria conseguido chegar e completar as provas que eu completei ou subir as montanhas que eu subi. Quando eu conheci um amigo, o Vini Dias, salve Vini, que me pegou, né, no colo e falou assim: rapaz, já que você gosta disso, por que você não entra no clube? Por que você não entra num clube de montanhismo? Você precisa aprender a escalar.
você gosta de caminhar? Vamos escalar. E aí eu entrei no Centro Excursionista Brasileiro. O Centro Excursionista Brasileiro é o clube de montanhismo mais antigo do Brasil. São mais de 100 anos de história. Ali eu pude fazer o curso básico de montanhismo, junto com o meu sócio, com o Rodrigo. Eu fiquei cerca de 6 anos no clube. Fui um dos instrutores do curso básico de escalada durante um bom tempo, até que eu recebi o convite do Rodrigo para compor o time da Natrip. Eu me formei em marketing e em 2014 eu aceitei o desafio, pedi demissão da empresa que eu trabalhava e fui cuidar do marketing da Natrip. E aí eu entrei na Natrip. Na Natrip eu tive muita dificuldade de entender e identificar e desvincular a prática esportiva da prática comercial, né? Eu comecei fazendo atividades sozinho, com amigos, depois eu fui para um clube e eu entrei no turismo. E na Natrip eu comecei a perceber a importância do associativismo, a importância de participar de conselhos de unidades de conservação, a importância de reunir os players, né, o trade do ecoturismo do Rio, para que a gente pudesse pensar em políticas públicas para o segmento, para que a gente pudesse melhorar a nossa casa, né, que é onde a gente visita, onde a gente trabalha, é o que a gente faz. E na Acta eu fui vice-presidente durante 2 anos, depois eu assumi a presidência, fiquei também durante 2 anos. A Acta é a Associação Carioca de Turismo de Aventura. Em 2018, a presidente Teriana me convidou para ser vice-presidente da Beta, no último mandato dela. Eu fiquei 2 anos como vice-presidente da Beta e agora em abril desse ano eu assumi a presidência. Então, só para vocês entenderem a jornada. Quando eu digo que essa aqui é a minha família, é porque é isso que eu vivo todo dia. É com essa galera que eu estou todo dia. Ou eu estou na montanha, ou eu estou na empresa, ou eu estou com a Beta. Eu poderia ter botado um banjo aqui também, um cavaquinho, ou eu estou no samba também. Então, meu apelido é Banjo, por isso. Vem um apelido que veio desde a época de escola. Em meu Instagram é vini.banjo, então isso acabou vindo também por meio do montanhismo. E na Beta, o nosso sonho é transformar o turismo brasileiro, né, para que ele se torne cada vez mais natural, sustentável, inclusivo, divertido, seguro, acessível. Só que para isso a gente precisa entender, primeiro, o que é o montanhismo, né? Baseado na definição de montanhismo que a gente tem mais difundida, é a prática esportiva e de lazer que se caracteriza pela ascensão em montanhas e elevações rochosas, por meio de caminhadas ou escaladas com diferentes graus de dificuldade e tempos de duração. Esse ano teve um resultado do novo censo do montanhismo, em que foram incluídas outras atividades que não são só caminhada e escalada. A bike, mountain bike, também é uma atividade de montanhismo. O slackline também é uma atividade de montanhismo. O base jumper também é uma atividade de montanhismo. O wingsuit também é uma atividade de montanhismo. Então a gente precisa incorporar também e entender que novas atividades surgem utilizando a prática do montanhismo. Eu subo uma montanha caminhando ou escalando e pulo lá de cima de paraquedas, né? São as atividades multiesportes, vamos dizer assim. E hoje, no Brasil, separando o que é o esporte de aventura e o que é o segmento de ecoturismo e turismo de aventura, a gente tem ele muito bem definido dentro dos setores da economia. São setores diferentes, a gente precisa interpretar isso também. Os esportes de aventura, eles estão dentro do Ministério da Cidadania. Dentro do Ministério da Cidadania tem a Secretaria Especial do Esporte, certo? O que rege os esportes de aventura hoje é a Lei Pelé. No Cadastro Brasileiro de Ocupações, o profissional esportivo, ele é o atleta profissional, em que tem relação profissional com clubes e confederações que o representam. No caso do montanhismo, a Confederação Brasileira de Montanhismo.
No turismo de aventura, a gente já está falando de um ministério, o Ministério do Turismo. Porém, a Secretaria de Ecoturismo hoje está dentro do Ministério do Meio Ambiente. Tá? E dentro do turismo de aventura, o que rege o nosso segmento é a LGT, a Lei Geral do Turismo, em que a gente tem o profissional condutor de turismo de aventura e o profissional guia de turismo. Então, repare que dentro do Cadastro Brasileiro de Ocupações, a gente já tem a definição de quem são esses profissionais, certo? Isso tudo passou por comissões no Senado, comissões na Câmara, para que um não interferisse no outro. E, na verdade, quem decide aonde... o cliente é quem decide para onde que ele vai. Se ele quer fazer um curso de escalada, se ele quer aprimorar a parte técnica, ele vai vir para o esporte. Ele vai atrás das escolas, dos instrutores, dos profissionais esportivos, que vão capacitar esse cliente para que ele seja um esportista. Se é um cliente que quer meramente fazer uma atividade numa viagem, ou quer só degustar, vamos dizer assim, né, ou experimentar a atividade, ele já tem as atividades no turismo, no ecoturismo e no turismo de aventura. Então, é uma maneira da gente tentar dissipar a névoa, né? A gente precisa entender que realmente são segmentos da economia diferentes e que quem define para onde vai é o consumidor. Caso a escola de escalada, que está aqui, queira trabalhar com atividades de turismo de aventura também, ela precisa hoje ter um novo CNPJ. O Ministério do Turismo não permite mais tirar o selo Cadastur empresas que têm KNAI diferentes do turismo. Então, existem empresas hoje que possuem 2 CNPJs diferentes e atuam nos dois segmentos. Posso dar o exemplo aqui da Companhia da Escalada, do Flávio da Flon e da Cíntia, lá do Rio de Janeiro. São CNPJs diferentes para que eles possam também atuar nas 2 áreas. A organização do montanhismo hoje no Brasil, ela funciona dessa forma, né? No Brasil, a instituição internacional é o IAA, a nacional é a Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada, que possui federações estaduais espalhadas pelo Brasil. A nuvem cinzenta que eu comentei, ela estava aqui no meio, mas eu acho que depois dessa apresentação ela se dissipou e a gente consegue compreender que na prática esportiva a gente está falando de montanhismo, escalada, rapel, slackline, mountain bike. Na prática comercial, no turismo de aventura, no montanhismo profissional, a gente já está falando das atividades de ecoturismo e turismo de aventura. Existem semelhanças e existem diferenças. A semelhança é o ambiente natural. A gente convive no mesmo lugar. A gente tem que aprender a conviver no mesmo lugar. A segunda é o risco. Em ambas existe risco. No esportivo, eu tenho direito ao risco de fazer uma atividade sozinho, de subir uma montanha sem corda, de descer uma rota de mountain bike perigosa. Eu tenho esse direito ao risco. No turismo, eu preciso controlar esse risco. O consumidor, ele não quer se machucar, ele não pode se machucar. Então, o risco é algo que é semelhante nos 2 ambientes. Procedimentos e equipamentos também são bem semelhantes. Bem semelhantes. A gente utiliza basicamente os mesmos equipamentos. E o potencial educativo e formativo. Assim como no montanhismo a gente ensina pessoas a se comportar na natureza, a respeitar o meio ambiente, a realizar práticas sustentáveis, no ecoturismo a gente educa adultos, educa crianças, educa clientes com os mesmos preceitos. Quais são as diferenças? A relação comercial é a principal. Se existe um pagamento a uma empresa, existe uma atividade comercial. Se existe uma atividade comercial, eu preciso seguir o Código de Defesa do Consumidor. Certo?
Isso inclui emissão de nota fiscal, isso inclui seguir as normas do ecoturismo e turismo de aventura. Isso tudo o Código de Defesa do Consumidor nos apresenta. O gerenciamento de risco, que eu comentei. No turismo de aventura, a gente precisa gerenciar esse risco. Quando eu estou escalando com os amigos no Pão de Açúcar, a gente simplesmente vai. A gente vai. E vai revezando a guiada, e vai subindo, e vai escalando. Quando eu estou com um cliente, é outra situação. O risco ele é totalmente gerenciado, totalmente controlado, para que nenhum acidente aconteça. A responsabilidade civil também é diferente. Se eu estou escalando sozinho e eu me acidento, eu sou responsável comigo mesmo. Se eu levo alguém comigo que me pagou para subir uma montanha, eu sou responsável pelaquela pessoa. A diferença entre autonomia e ser liderado, né? No esporte, como eu comentei, a gente tem a autonomia de desbravar, de fazer as atividades sem um guia. Isso é possível. No turismo de aventura, a gente é liderado. No esporte, a gente observa e vai, analisa e age. No turismo de aventura, a gente comunica. A gente precisa o tempo inteiro avisar o cliente quais são os desafios que ele tem pela frente. O tempo inteiro. A gestão dos equipamentos e segurança também é algo que é diferente. No turismo de aventura, a gente precisa ter um controle dos equipamentos que a gente está utilizando. A gente precisa ter um... Não que no esporte a gente também não precise. É que no ecoturismo e turismo de aventura, a gente está tendo uma prática comercial e a gente precisa gerir esses equipamentos para que eles possam ser substituídos com mais frequência, por exemplo. E a formação também ela é diferente nesse sentido. No esporte, falando um pouco de risco, né, e é importante a gente entender que o montanhismo também é um esporte que envolve risco e que pode levar a vida de pessoas. A parte intrínseca da atividade dentro do esporte, ela é um dos principais quesitos. A assunção ao risco, como eu comentei, o esportista ele assume o direito, ele tem direito ao risco de se colocar na atividade. E as oportunidades de aprendizagem, elas são muito maiores, porque a capacitação, tanto técnica quanto psicológica, ela é muito mais latente no esporte. Já no turismo, algo a ser controlado, mitigado e eliminado. O risco, ele não pode existir numa atividade de turismo de aventura. E a terceirização do gerenciamento de risco. O cliente, ele nos contrata para que a gente leve ele para a montanha. Ele está terceirizando essa gestão para que ele possa subir de forma segura. Enquanto que no esporte, se for um esportista, ele simplesmente vai. Só que como que são formados montanhistas? Essa foto aqui é na Agulha do Diabo, que é considerada uma das 10 escaladas mais bonitas do Brasil, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, mas basicamente esse aqui é uma atividade esportiva. Eu subi com amigos. Aqui não tem cliente, aqui tem amigos. E a gente chegou junto, revezando. Cada hora um passava por um desafio. E a gente se formou no curso básico de montanhismo, do Centro Excursionista Brasileiro. Então, os montanhistas eles se formam através dos cursos básicos dos clubes, né, e das escolas de escalada. Existem cursos avançados para quando o esportista começa a guiar, né, tem cursos de guia de cordada, cursos técnicos, enfim, cursos de ancoragem e diversos cursos que profissionalizam ainda mais esse guia de cordada, vamos dizer assim. E dentro do âmbito esportivo, né, a AGPERJ, que é a Associação de Guias de Escalada do Estado do Rio, é quem certifica os profissionais de escalada que trabalham hoje no âmbito esportivo. Né? Apesar de ser uma associação sediada no Rio de Janeiro, eles certificam profissionais pelo Brasil inteiro.
profissionais para que trabalhem ensinando outras pessoas a escalar. Profissionais que trabalham para capacitar novos esportistas, para ensinar novas pessoas a entrar no montanhismo. E esses profissionais, eles têm aulas de ética na montanha, eles são avaliados pelo tempo de prática, eles têm avaliação de todo um currículo do que eles já fizeram, aonde eles foram, e eles precisam cumprir esses currículos para poderem ter a certificação. São diversas disciplinas de apoio e competências técnicas que esse profissional de montanhismo precisa ter para poder ganhar a certificação. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa certificação, porque ela também tem uma semelhança com o do turismo de aventura. E quem homologa esses profissionais, a nível estadual, é a AGPERJ, como eu comentei, né? E a nível nacional é a Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada. Então, se eu quero trabalhar como um instrutor de montanhismo, um instrutor de escalada, é esse o caminho que eu preciso percorrer. É esse o caminho que os profissionais precisam percorrer. Dentro da Confederação Brasileira de Montanhismo, eles também possuem normas, né, ou documentos que regem o segmento, e essas aqui são as normas da parte do âmbito esportivo, tá? Agora, falando sobre ecoturismo e turismo de aventura. A gente já tem as associações estaduais, a ACTA é uma delas, em que a gente congrega os operadores de ecoturismo e turismo de aventura, e a nacional, a ABETA. Assim como nas normas esportivas, o turismo também tem as normas técnicas, né? Essas normas técnicas, elas foram criadas pela ABETA, junto com a ABNT e com o SEBRAE Nacional, e foi todo criado esse processo de normalização do segmento, que é a maneira de definir e engajar as atividades pela criação de normas com o objetivo de promover segurança nas operações, a qualidade dos serviços, dos equipamentos e dos produtos. Então, as empresas de ecoturismo e turismo de aventura, elas precisam seguir normas técnicas para a operação das atividades de montanhismo e escalada. E essas normas, elas se aplicam tanto para terminologia, informações a clientes, procedimentos, produtos, requisitos construtivos, sistemas de gestão de segurança, competência de pessoal e classificação de percurso. Tudo isso para garantir a segurança do empresário e do consumidor. Repare que não é só norma técnica de procedimento, por exemplo. A gente tem norma de terminologia, de informações a cliente. Existe uma regra que a gente precisa seguir, né, e uma norma que a gente precisa seguir para comunicar o produto, para vender o produto. O cliente, ele precisa estar ciente de todos os desafios que ele vai percorrer. Isso tudo a gente encontra através desse trabalho das normas. As atividades de aventura, né, elas são experiências sensoriais e físicas que envolvem desafios, e o nosso trabalho pode levar a vida de pessoas. Então, a gente precisa gerir os riscos, fazer a gestão de tudo isso para que acidentes não ocorram. Eu estou levando um cliente nessa situação. Eu não estou mais com um amigo, certo? O benefício das empresas que seguem essas normas, né? A empresa, ela minimiza as ocorrências de acidente, ajuda a preservar vidas, ela testa ao público final o comprometimento com a segurança, ela demonstra para o mercado maturidade e profissionalismo, ela aprimora a gestão da empresa, aumenta a competitividade dos serviços, atende à Lei Geral do Turismo, atende ao Código de Defesa do Consumidor e atende ao regulamento da Lei Geral do Turismo. Isso tudo são os benefícios da norma do turismo de aventura. Porém, a certificação dessas normas, ela não é algo obrigatório para que você possa operar as atividades de turismo de aventura. A gente recomenda que as empresas se certifiquem e realizem as atividades, assim como no âmbito esportivo. Hoje a gente tem escolas de escalada e profissionais que atuam dando treinamento que não são certificados da CBME. Eles também não são obrigados a ser. A gente recomenda que sejam, né? Se forem, a gente tem a chancela de que são profissionais capacitados.
Mas se não forem, eles precisam seguir as normas do montanhismo. No turismo de aventura é bem parecido. Não é obrigatório ser certificado, mas você deve seguir as normas. Você deve aplicar as normas na sua operação. No ecoturismo e turismo de aventura, a gente tem essas normas aqui para montanhismo escalada. É a BNT ISO 21102, líderes de competência de pessoal, a BNT ISO 21101, sistema de gestão de segurança, a BNT ISO 21103, informações para participantes, a BNT 15500, terminologia e turismo de aventura. Essas são as transversais, elas são para todas as atividades. Agora, falando especificamente de montanhismo escalada, a BNT 15397, condutores de montanhismo e escalada, competência de pessoal. Essa norma aqui é a norma que rege os condutores de montanhismo. A 15398 é para condutores de caminhada de longo curso. As expedições, os trekkings, travessias, elas estão dentro dessa norma aqui, certo? Norma 15501, turismo de aventura, técnicas verticais, para quem vai trabalhar em altura, técnica vertical. E a 15502, que são os procedimentos dessas técnicas verticais. Então, a gente tem toda essa documentação já para poder trabalhar e empreender no montanhismo de forma segura, com qualidade, preservando a sua empresa e preservando a vida do seu cliente. Aqui é um conjunto das 42 normas técnicas que a gente tem hoje no turismo de aventura, tá? Eu só estou... Aqui não volta, né? Só vai para frente. Mas beleza. Então, são essas as 42 normas técnicas. E é importante a gente... Eu peguei esse slide de uma palestra do ICMBio. Eu gosto muito dele. Porque é a linha do tempo do ICMBio, das instruções normativas e documentações que o ICMBio vem criando ao longo do tempo. A gente, às vezes, acredita que as coisas não avançam ou não avançam na maneira que a gente gostaria, mas não quer dizer que elas não avancem, né? E dentro do ICMBio a gente tem servidores públicos que estão ali há muitos anos trabalhando em prol dessas instruções normativas e dessas documentações para que as unidades de conservação possam implementar as atividades, garantindo a segurança dos visitantes, mas garantindo também o gestor público, garantindo o chefe do parque de que ele não vai sofrer nenhuma sanção ou nenhuma penalidade em casos de acidente, enfim. E tem uma instrução normativa que é de montanhismo, que foi, essa aqui é da escalada, que foi inserida esse ano. Então, hoje, quando um novo parque surge, ou quando uma comunidade resolve implementar uma atividade de escalada de montanhismo numa unidade de conservação, ela já tem uma instrução normativa para seguir que auxilia nessa construção. Dentro da Lei Geral do Turismo, né, a gente tem alguns objetivos que são muito claros, que são objetivos basicamente iguais aos da ABETA, que é propiciar a prática de turismo sustentável nas áreas naturais, preservar a identidade cultural das comunidades, estabelecer padrões e normas de qualidade, eficiência e segurança na prestação de serviços. Isso está na Lei Geral do Turismo. Certo? Vamos falar um pouquinho do consumidor de montanhismo? Quem que é esse cara? O que esse cara quer? Aonde que ele está? Como que eu chego nele? Hoje, esse consumidor está muito mais informado. Muito mais informado. As pessoas vão no mundo virtual, pesquisam para ir para o mundo real. Eles estão educados em realizar compras online. Então, se eu sou um operador de atividades de montanhismo, eu preciso ter um site. Eu preciso ter. Eu tenho que ter, senão meu negócio não vai prosperar. Esse consumidor, agora procura por reservas com menos de 24 horas. Eu preciso adaptar a minha operação, o meu atendimento, para que eu consiga atender esse cliente. Esse consumidor agora está procurando muito mais atividades privativas do que em grupo. E o montanhismo e a escalada são atividades, principalmente a escalada, são atividades em que você vai com uma ou duas pessoas.
não mais do que isso. O trabalho remoto, a saúde preventiva, o home office perpétuo e a procura por lugares abertos, destinos em que a natureza é protagonista, isso tudo são as novas tendências desse novo consumidor que casa com a atividade de montanhismo escalada. Então, a gente realmente a gente vê hoje uma crescente na procura por esse tipo de atividade. Eu apresentei aqui para vocês como o montanhismo é organizado hoje de forma profissional, vamos dizer assim, mas a gente sabe que a gente tem hoje dezenas de milhares de grupos de trilheiros, de grupos de amigos, de grupos de Facebook, de grupos que se reúnem para fazer esse tipo de atividade. E a nossa preocupação, quando eu digo nossa, é porque eu me incluo no âmbito esportivo também, em fazer com que esses novos entrantes na prática da atividade sejam abraçados, acolhidos e educados. Porque, assim como eles, eu fui um trilheiro. Eu comecei ali. Eu olho para essa galera e eu tenho uma empatia com eles. Eu falo, cara, se não fosse o Vini, que eu comentei aqui, do SEB, que tivesse me abraçado e me levado para o clube, talvez eu não teria noção do que é de verdade o montanhismo, do que é a preservação do meio ambiente, de como se escala com segurança, de como se comporta na natureza, do porquê que eu não posso levar uma caixa de som, do porquê que eu não posso levar nada do que está ali na trilha, do porquê que eu tenho que fazer silêncio quando eu passo pelas pessoas, certo? Então a gente precisa perceber que o cliente, no fim, ele quer segurança. Ele quer segurança. E o trilheiro também quer segurança. Só que ele precisa ser ensinado. O cliente, ele quer segurança na prática, na atividade, na comercialização. E o novo praticante também. Ele também quer fazer uma atividade segura. Ninguém quer ir para a natureza e voltar lesionado. Só que a gente precisa ensinar, a gente precisa educar. Dentro falando agora um pouco de comercialização dos produtos de turismo de aventura, principalmente de escalada e montanhismo, eu vou trazer aqui alguns slides que a gente utiliza na capacitação de marketing, né, para que os operadores e empreendedores possam entender exatamente onde que está cada canal de venda, como atuar e o que fazer. Todo consumidor ele passa por uma jornada quando ele vai comprar alguma coisa. É a famosa jornada de compra. Primeiro a gente descobre uma atividade, um produto, a gente dá um passo e faz esse reconhecimento quando a gente encontra com esse produto ou tem essa vontade novamente. A gente avança na jornada começando a fazer outras buscas, considerando comprar com uma agência, com uma operadora, ou trocar de celular, ou trocar de tênis, ou comprar um outro produto. Quando a gente decide, efetivamente, vir a Timbó, fazer uma atividade, a gente passa por um outro nível de busca. A gente realiza outras buscas na internet que são completamente diferentes dessa aqui. E os canais digitais hoje, eles estão em etapas da jornada também diferentes. Vou apresentar a jornada aqui em formato de pirâmide, que eu acredito que fique melhor o entendimento. Então, basicamente hoje, quem já decidiu o que quer, quem decidiu que vai para o Rio de Janeiro fazer uma escalada no Pão de Açúcar, ele vai no Google. Ele já sabe o que ele quer. No Google, a gente digita o que a gente quer, senão a gente não vai ter a resposta. Se você não tem um site, você não consegue estar no Google. Esse cliente também, que já decidiu o que quer, ele utiliza plataformas de venda. Ele utiliza OTAs para buscar o que ele quer comprar, né? Então, se eu decidir vir a Timbó, eu vou num Airbnb, eu vou num Booking.com, eu vou numa Decolar.com para conferir a hospedagem, para conferir o passeio. Então, como operador de turismo, eu preciso estar nesses lugares. Senão eu vou estar perdendo quem está na zona da decisão.
E quem está na zona da decisão é quem está aqui, ó, com a mão levantada, falando, entrou na sua loja e falou, eu quero o que você tem. Se você não tiver na zona da decisão, você está perdendo clientes com poder aquisitivo e propensos a comprar naquele momento. Na zona da consideração, a gente já tem aqui o blog, junto com o site e plataformas. Aqui eu digito escalada com guia no Pão de Açúcar. Aqui eu já digito o que fazer no Rio de Janeiro. Eu estou considerando ainda se eu vou visitar a cidade, se eu vou fazer atividade. Aqui eu já decidi, aqui eu estou pensando. Então, se eu não tenho um blog, o cliente não me acha nessa etapa da jornada. E o que a gente mais vê são empresas perdendo muito tempo aqui, nas mídias sociais, e esquecendo de cuidar da loja. A loja física, a loja virtual, ela é similar a uma loja física. Eu preciso mudar minha vitrine, eu preciso arrumá-la, eu preciso trocar os produtos. Dependendo do período, eu preciso adaptar esses produtos, retirar alguns, colocar outros na prateleira. Essa é a maneira de trabalhar hoje, digitalmente. Não que o Facebook, o Instagram e o YouTube não funcionem, funciona. Só que quem que entra no Instagram hoje para comprar alguma coisa? Quem que entra no Facebook para comprar alguma coisa? Ninguém entra. 0% das pessoas entram na mídia social para comprar. Elas entram para descobrir. Elas não entram para comprar. Elas entram para reconhecer. Elas não entram para comprar. Instagram, Facebook, YouTube é material de apoio. É material de apoio para que facilite o vendedor, para que facilite o poder de decisão do cliente. Mas trabalhar só ali vai ser uma luta muito difícil, muito difícil. Essas porcentagens aqui é a porcentagem média global de e-commerce, né? Então, 64% das pessoas que acessam um site estão aqui, na zona da descoberta do reconhecimento. Muitas delas não fazem nem ideia de como que foram parar ali. 33% estão considerando comprar alguma coisa e só 3% estão decididos a comprar. Isso explica por que a gente tem muitos acessos e pouca conversão. Qual que é a missão do empreendedor? É fazer com que sempre tenha novos entrantes aqui na zona da descoberta e com um trabalho de divulgação, promoção, remarketing, criação de conteúdo do blog, a gente vai fazendo com que o cliente avance na jornada. Esse cliente descobriu a empresa em novembro. Ele só conseguiu marcar as férias dele em janeiro. E aí ele começou a fazer algumas buscas. Quando ele começou a fazer algumas buscas, ele achou a empresa, porque a empresa tem um blog. Ele reconheceu a empresa que ele descobriu há um tempo atrás. Ele falou, pô, legal, vou para Timbó, vou fazer cicloturismo. Mas como que é Timbó? Onde é que eu vou me hospedar em Timbó? Como é que é Timbó com chuva? Como é que é Timbó com criança? Como é que é Timbó para uma mulher solteira? Como é que é Timbó para um casal de idosos? Isso tudo são buscas de quem está considerando vir para cá, visitar a cidade. Se o cliente te vê novamente aqui em cima, você já está trazendo ele com você desde dali de baixo. Na hora em que ele sobe para a zona da decisão, vai ser muito mais fácil conseguir converter esse cliente. Muito mais fácil, muito mais fácil. Então, a dica que eu quero deixar para quem quer empreender com montanhismo, com escalada, com turismo de aventura, é fazer esse dever de casa aqui, de cima para baixo. Foi assim que a gente fez na Natrip. Quando a gente começou, quando eu entrei na Natrip é de 2010, eu entrei em 2014, eu perdi muito tempo visitando os hotéis do Rio de Janeiro, hostel, fazendo trabalho com a agência. A gente tinha acabado de começar, era um bando de menino que ninguém conhecia. E eu vi que não estava rolando. Não estava rolando. A gente começou a se dedicar no nosso site, começou a se dedicar no posicionamento do Google, começamos a entrar nas plataformas de venda,
Entramos no TripAdvisor, entramos na Decolar, entramos no Get Your Guide, entramos nas plataformas de day tours, e aí a empresa começou a funcionar. Pegamos o nosso site, traduzimos para o inglês, porque essa busca que o turista estrangeiro faz em inglês, então se o teu site não está em inglês, ele não vai te ver. Viramos o nosso site para o espanhol, e a gente viu que a gente não dependia mais de hospedagem. Eu não dependia mais do recepcionista do hostel, que a cada 15 dias troca. E aí a cada 15 dias eu tenho que ir lá. Aí hoje eu convenço um colombiano, amanhã eu converso uma venezuelana, daqui a 15 dias eu tenho que convencer uma argentina. E não ia. Então a gente se dedicou ao digital. Voltando, as pessoas vão para o mundo virtual buscar para ir para o mundo real. Então, para empreender, não só com montanhismo, mas nas atividades de turismo de aventura, é preciso seguir esse dever de casa aqui, senão a coisa não vai andar. A gente acredita que a crise antecipa o futuro, e que o futuro ele é ao ar livre. E as atividades de montanhismo e escalada têm tudo a ver com isso. Eu já estou finalizando a minha apresentação aqui. Eu queria agradecer, aproveitar que a gente está na internet, agradecer as marcas que apoiam o trabalho da Natrip. Para a gente é muito gratificante ter esse reconhecimento. Queria agradecer a Inova Safety, através da presença do William, que está aqui, que é a empresa que é parceira da Natrip nos equipamentos de escalada. Agradecer ao time da Deuter, que é quem nos fornece as mochilas de expedição, de trekking. Agradecer ao pessoal da Snake, que é quem fornece os calçados para os guias nas atividades. Ao pessoal da Spot, que é quem fornece o rastreador para a gente poder realizar as atividades de forma segura. Ao time da Seattle Summit, que nos oferece o kit de panela, de camelback, para que a gente possa realizar as atividades de forma confortável. Então, são empresas que, com o tempo, congregaram ao nosso projeto e estão com a gente, enfim, colhendo os frutos disso, né? E a gente é muito grato por elas estarem com a gente até hoje. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a minha história, sobre a história da Natrip, sobre o montanhismo, que isso realmente é o que faz a gente seguir, né, Gil? Obrigado, Vinícius, pela apresentação, pela aula de montanhismo aí pra gente.